Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar então início à nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo, 13 de outubro de 2024. Estamos já na fase conclusiva do livro de Eclesiastes e hoje vamos expor o capítulo 11. Abra sua Bíblia comigo aí, Eclesiastes capítulo 11, versos de 1 a 10. Eclesiastes capítulo 11. Está escrito assim, todo mundo já? A Bíblia aberta? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8. Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento e nunca semeará, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre as chaves para uma vida bem-sucedida. As chaves para uma vida bem-sucedida. Bom, vocês que estão acompanhando a exposição, lembram que o capítulo 10 encerra com um tópico sobre política. Nos versículos 16 a 20, Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Então ele estava tratando desse assunto. Agora ele vai fazer no capítulo 11 uma transição. Ele vai sair do universo político para o tópico da economia, para o campo da economia. Os versículos 1 a 6, aqui de Eclesiastes, capítulo 11. E ele vai mostrar para nós algumas chaves para a nossa vida bem-sucedida. É importante afirmar que Salomão, ao começar o seu governo, aliás, ele tinha sido escolhido por Deus antes de ser concebido. Quando ele nasce, Davi reafirma o compromisso com a mãe de Salomão, Batseba, de que ele seria o rei. Ele, de certa forma, tem essa consciência desde a infância. Aos seus, em torno de 20 anos, o seu irmão Adonias, já com a velhice de Davi, conspira num golpe de Estado e se declara rei, mesmo com Davi vivo.
E Davi, mesmo no leito, enfermo, consegue reverter a situação e coroar Salomão como rei. Davi, antes de morrer, dá conselhos a Salomão para lidar com homens que eram um risco para o governo dele, que Davi não conseguiu resolver no seu governo. Com Joabe, comandante do exército, com Simei, que havia amaldiçoado a ele, queria a volta da casa de Saul, com o sacerdote Abiatar. E Davi não mencionou, mas Salomão sabia disso. O outro risco era o seu próprio irmão Adonias. Então, o Joabe foi morto, o Simei foi assassinado também, e o Adonias também foi assassinado. Ele só não mandou matar o sacerdote, mas mandou ele para o exílio, depois até restaurou mais tarde. Mas Davi estava dizendo o seguinte: você precisa se livrar de qualquer risco para a estabilidade do seu governo. E Salomão começa o seu mandato, diríamos nós, pedindo para Deus. Deus chega para ele, se revela e diz: você pode pedir o que você quiser. E ele pediu o coração de discernimento, de sabedoria, para governar o povo. E Deus disse: eu agradei o seu pedido, vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar riquezas. E ele veio a se tornar o homem mais rico e mais sábio da sua geração. Portanto, os conselhos que ele vai nos dar aqui tem a ver, já deu conselho sobre a questão da política, agora vai dar conselho sobre a questão da economia. E quais são esses conselhos? Quais são esses conselhos? Então, ele vai mostrar que é necessário duas coisas. Primeiro, uma fé corajosa para fazer investimento. Segundo, você vai precisar de uma alegria ultra circunstancial. Você vai se alegrar todos os dias da sua vida, mas você vai saber também que tem muitos dias de trevas. Se você vai se alegrar todos os dias da sua vida e tem muitos dias de trevas, você tem que ficar alegre até nos dias de trevas. E isso é um desafio. Há investimentos que você tem que ter fé. Você não vê, mas você investe. Você não controla, mas você investe. Você não administra, mas você investe. Ele vai mostrar para nós, nesse texto que nós vamos expor, que hoje temos, com o avanço da ciência, mais longevidade. A expectativa de vida hoje aumentou. Poderíamos dar o próprio exemplo de Davi. Quem lembra com quantos anos Davi morreu? Alguém se lembra? Quantos anos? 70 anos. O que é que a Bíblia diz de Davi? Que ele morreu muito velho. Muito velho. Com 70. 70 nós estamos assim. Ó, pensa num camarada animado. Né? Ele morreu muito velho com 70. Então nós temos hoje mais expectativa de vida, mas não temos melhor qualidade de vida. Ou seja, não basta viver mais, é preciso viver melhor. Não basta viver muito, é preciso viver bem. Então, são esses conselhos que vai passar nos dar daqui para frente. Então, eu quero dividir essa mensagem aqui em dois pontos com as suas subdivisões. Primeiro ponto é: uma vida melhor requer fé corajosa para fazer investimentos. A Bíblia tem lições até para a sua vida comercial, viu? Sua vida financeira. Então vamos lá. A vida não é uma rotina monótona, mas uma aventura de fé. E Salomão dá 6 conselhos aqui para fazer melhores investimentos. Primeiro conselho: para obter retorno é preciso ousar nos investimentos. Leia o verso primeiro comigo. Vamos juntos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então para um pouquinho aqui. Do que Salomão está falando? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A maioria, às vezes, dos comentários devocionais
espiritualizam esse texto, de que é um trabalho missionário, é o investimento da pregação, etc. Mas o contexto onde os grandes exegetas, os grandes estudiosos da Bíblia debruçam sobre ele, é que especificamente ele está tratando de vida financeira, está tratando de economia. Você pode fazer aplicações espirituais, mas o assunto é economia. Então, eu só para dar algumas dicas. Leopold, que é um dos grandes comentaristas, diz o seguinte, que Salomão estaria falando sobre filantropia. Então você, lava os seus pães sobre as águas, ajuda o pobre, ajuda o necessitado. Amanhã, quem sabe é você que está necessitado e você vai ser ajudado. Outros pensam que está falando sobre semeadura nas bordas dos rios, depois que o aguaceiro secou. Então você lança o pão, o rio enxuga, retrocede, vem um período de seca, e aquelas bordas dos rios umedecidas, com muito adubo natural, a sua semente vai nascer, vai crescer e vai frutificar. Sidney Greidanos quer atender esse texto como dar esmolas, né? Você vai ajudar as pessoas, e até as pessoas que você nunca viu, além do rio, além do mar. Faça investimento ousado. Mas, na verdade, do que Salomão está tratando aqui? E a essência do que ele está tratando aqui, quando ele diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, você vai encontrar no contexto de 1 Reis. Ele está tratando aqui do que nós poderíamos chamar de comércio internacional. Ele está tratando aqui do comércio dos navios que transportavam as riquezas de um lugar para o outro. Ele está falando aqui de produtos que você exporta, de produtos que você importa. Ele está tratando aqui agora dos riscos da navegação naquela época. Tinha risco de quê? De naufrágios, porque as embarcações eram frágeis. Tinha risco de quê? De piratas que tomavam e assaltavam os barcos ou os navios no meio do mar. Ele está falando aqui de investimentos que você vai fazer e que às vezes corre risco. Então vamos dar uma conferida nisso na própria vida dele. Abra aí comigo, por favor, em 1 Reis, capítulo 10. Ele vai contar a sua própria experiência. O que ele usava nesse sentido aí. 1 Reis, capítulo 10. Versículos 14 e 15, veja comigo, vamos ler juntos? O peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano, era de 666 talentos de ouro, entendendo que um talento são 35 quilos. Eu não estou com maquininha aqui, nem fiz Kumon, para saber quanto são 666 vezes 35. Quem tem, assim, rapidinho, faz uma conta aí para mim e me dá a resposta. 3.300. 23.300 quilos de ouro. Obrigado, irmão. Além do que entrava nos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e os governadores da terra. Agora, olha o 10:22, por gentileza. Leia comigo. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bujos e pavões. 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Então, ele está aqui mencionando, lança o teu ponto sobre as águas, que o investidor é alguém que tem coragem de fazer investimentos e às vezes até arriscados. Qual é a fala que ele dá para nós aqui? Primeiro, um elemento de confiança. Lança, isso é confiança. Qual é a confiança nossa básica? Retém. Tem um ditado popular que vale mais um passarinho na mão que 2 voando. Nesse caso aqui ele está dizendo, lança. Você tem que confiar. Segundo, teu elemento entrega total, lança o teu pão. Teu pão é alguma coisa básica. E você vai semear
e não comer o pão. Você vai semear a semente em vez de comer a semente. A semente que prospera não é a que você come, é a que você semeia. E quando você semeia, você colhe e tem mais semente para semear. Terceiro, pressupõe expectativa. O acharás. Você não lança o teu pão sobre as águas para perdê-lo. Você não faz investimento para jogar dinheiro fora. Você faz com a intenção de receber retorno, o acharás. E você tem uma recompensa que requer paciência. Depois de muitos dias, o acharás. Nem sempre o retorno é imediato. Às vezes é a longo prazo. Mas se você olhar, as pessoas que prosperaram financeiramente na vida, foram pessoas que tomaram decisão de fazer investimentos, nem sempre controlando tudo na mão, mas confiando que esse investimento vai produzir resultados. É claro que esse texto pode ser e deve ser também aplicado à vida espiritual. Por exemplo, a obra missionária. Você e a Igreja de Pinheiros tem sido pródiga nisso. Ajuda gente que você nunca viu. Investe na plantação de igrejas que você nunca foi lá. Constrói templos que a igreja nunca foi para visitar. Envia missionários para lugares que nós nunca fomos. E isso é também lançar o teu pão sobre as águas. Porque ainda que você pessoalmente não veja os frutos, a eternidade vai revelar esses frutos. Bom, segunda coisa, para alcançar melhores resultados é preciso diversificar os empreendimentos. Está falando de economia. Então, qual o ditado popular? Nunca bote todos os ovos numa única cesta. É necessário, qualquer pessoa que empreende, pensar nisso. Eu não posso, não devo, preciso buscar alternativa para não depender de uma renda só. Vamos só pensar uma coisa aqui. Quando eu fui para o seminário de Campinas, eu tinha uma máquina Letera 32, na máquina de datilografia. Era um sucesso. De um dia para o outro, fábrica de máquina de datilografia faliu. Ninguém compra mais uma máquina de datilografia, a não ser para guardar como objeto de lembrança no seu escritório. Quem de nós se lembra que você ia fazer uma viagem, passava na loja e comprava 10 filmes Kodak, 12 poses, 18 poses, 36 poses, e você planejava tirar uma foto, e voltava cheio de expectativa, botava para revelar, e de repente, queimou, pronto. Meu Deus, a foto não ficou boa, a pose não estava legal. Acabou. Então é muito importante que você diversifique os seus investimentos. Vamos ler o versículo 2, por favor, leia comigo. Reparte com 7, não, quero toda a igreja comigo. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então você deve distribuir seus bens em vários investimentos e não apenas num único negócio, numa única área. Não é um sábio conselho? E vocês já fazem isso? Porque tem tempo ainda de fazer, sabia? Fazer investimento em outra área que você nunca investiu. Comece uma coisa nova. Empreenda uma coisa nova. Os cursos de capacitação estão por aí. Porque às vezes, irmãos, a gente tem um esforço grande demais e um resultado pequeno demais, por falta de habilidade de diversificar os investimentos. Agora, vamos fazer agora a aplicação mais espiritual, embora o texto é de economia. Todos os estudiosos dizem que ele está tratando de economia. Mas nós podemos usar esse texto também espiritualmente. Nós podemos diversificar o nosso portfólio de investimento no reino de Deus. Tem gente que entrega o dízimo, louvado seja Deus. Mas só o dízimo também. Ele não dá 1 centavo de oferta. Ele não investe em mais nada. Então, abra o leque. Abra o leque. Ajuda. Seja generoso, seja pródigo no ofertar.
mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, na medida que você vai abrindo, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Sabe o que ele está dizendo? Pode vir um mal, e pode vir um tempo de escassez, e se você está falando de investimento, essa área aqui deu problema, aquela outra área está prosperando. Eu sou lá da região rural, e eu sempre converso isso com meu irmão. Você planta café, você planta a pimenta do reino, você cria gado. Tem uma hora que o boi está muito ruim, não dá, não vai, não funciona, o preço está baixo demais, não tem comércio. Mas aí o café resolve. O café não resolveu, de repente a pimenta resolve. Você tem que diversificar. Você não pode botar todos os ovos numa cesta só. E no reino de Deus você vai abrir este leque para fazer novos e maiores investimentos. Terceiro conselho de Salomão: o plano de Deus é certo, por isso importa avançar. Verso 3, leia comigo. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Ele está falando aqui daquilo que é a inexorabilidade dos planos de Deus. Você não muda, você não sabe se ela vai cair nem para a direita ou para a esquerda, ou para o norte ou para o sul. No lado que ela cair, ela vai ficar. Tem coisa na vida que você não administra, você não controla, não depende de você. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: aquilo que é inexorável, que vai acontecer, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não, administrando você ou não, que você não domina, não controla, não pode levar você à inatividade. Não vou fazer porque eu não controlo. Eu não vou investir porque eu não tenho todos os elementos na mão. O que não administramos não pode paralisar a nossa ação naquilo que nós administramos. Salomão está falando de resultados inevitáveis das escolhas humanas. Então, o que ele está mostrando? Estando as nuvens cheias. As nuvens estão o quê? Vazias ou cheias? Cheias. Lutero dizia: imite a generosidade das nuvens. Delitzsch disse: não se pode controlar a natureza, portanto, devemos nos preparar para o pior. Para o pior. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. Você está pensando no furacão Milton? As nuvens estão cheias, a meteorologia descobriu que está vindo, e louvado seja Deus, chegou um pouco mais fraco do que se previa, embora tenha feito tanto estrago. E eu não estava aqui na noite de sexta para sábado, mas São Paulo viu um pouquinho do Milton chegando para cá também, né? Ventos de mais de 100 quilômetros em São Paulo, né? Cidade boa parte sem energia. Você não administra isso, você não controla o tempo. Mas o fato de você não controlar o tempo não pode impedir você de fazer investimentos. O país está em crise, está em crise. A economia está derretendo, está derretendo. Eu estava lendo essa semana que alguns milhares de milionários do Brasil estão saindo do Brasil para fazer investimentos em países mais seguros, com políticas econômicas mais sólidas, com garantias jurídicas mais consistentes. Ok, e você que não vai sair? Vai ficar de braço cruzado? Vai ficar com medo? Vai parar? Vai fechar a sua empresa? Vai fechar seu negócio? Ou você vai crescer na crise? Ou você vai avançar mais? Porque você pode estudar a história dos vencedores. Eles cresceram na crise. É no campo da batalha que se forja o soldado. É nas procelas do mar que você forma um bom marinheiro. É na crise da economia que algumas pessoas se tornam mais ricas. Porque ousam, porque têm coragem, porque lançam o seu pão sobre as águas. Porque apesar do aguaceiro das nuvens, ele continua investindo, ele continua trabalhando, ele continua buscando novas alternativas. É disso que Salomão está tratando. Quarto lugar.
Quarto conselho: não espere tempo favorável, importa trabalhar. Versículo 4, leia comigo, todo mundo. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Nas mídias brasileiras tem até uma piadinha, que todos vocês já viram, né? Dois caipiras lá no campo, um olha para o tempo, assim, tinha uma nuvem lá no horizonte, vou trabalhar não, olha a tempestade que vai chegar aí. Conhece gente assim? Que busca desculpa para ficar em casa, dormindo à tarde, preguiça, moleza, corpo mole. O que ele está mostrando para nós? Adiar o trabalho por causa da preguiça é um desastre. É um desastre. Olha a ilustração que ele deu no capítulo anterior, no capítulo 10, versículo 18. Você lê comigo, 10, 18. Pela muita preguiça, desaba o teto. Pela frouxidão das mãos, goteja a casa. O que ele está falando aqui? Quem estava na aula passada? Ele está mostrando que começa uma goteira na casa. Quem já teve goteira em casa aqui? Todo mundo, né? Todo mundo sabe que é uma goteira. Aí qual a solução imediata? Vai lá e bota um balde. Está pingando um balde. Não conserta o telhado depois que a chuva foi embora. Aí na próxima chuva, não basta um balde, tem que ser uma bacia. Aí passou a chuva, não consertou também. Aí apodrece o caibro. A próxima chuva pode desabar o teto da cabeça dele. Preguiça e adiar a solução que precisa ser resolvido agora. O que ele está nos informando aí, meus irmãos, no versículo 4? Quem somente observa o vento, as dificuldades, as intempéries, o ambiente não favorável, não semeia, não trabalha, não investe, não se move. E aí o que acontece? O desastre virá. Quem observa o mau tempo nunca semeia. Se não semeia, não colhe. Qual é o agricultor que só planta se o clima está bom? O agricultor planta todo ano, todo ano, todo ano. E ele não administra o tempo, ele não administra a chuva, mas ele prepara a terra todo ano, todo ano, todo ano. Essa semana eu falei com meu irmão lá no interior do Espírito Santo, ele estava meio angustiado, desesperado, porque o ano passado a colheita foi fraquíssima, de café, fraquíssima, não produziu nem 50%, chegou o maior preço da história do café, R$1.500 uma saca de café, mas não tem café. Aí veio a chuva, florou como nunca, aí a seca de novo. E o desespero. E ele disse, se passar mais 15 dias de sol, não vamos perder a safra desse ano também, inclusive a lavoura. Eu falei, calma, você não administra o tempo. Quando estou fazendo investimento, essa semana a chuva chegou, e eles estão lá pulando de alegria. Você não administra o quê? O tempo. Mas você tem que continuar trabalhando. Está em crise mesmo. Está problema, tem problema mesmo. Tem gente saindo mesmo. Mas você vai ficar e vai continuar trabalhando, vai continuar investindo. Se você observar o clima, você vai cruzar os braços. Quer saber? Eu não vou fazer nada mesmo. Eu vou viver do que eu já tenho. Eu vou comer o que eu já granjeei. E eu não quero nem tomar conhecimento com as futuras gerações. Pronto, acomodou, cruzou os braços. Se você olhar, os grandes líderes nasceram do ventre da crise. Esse foi Davi, por exemplo. Davi nasceu no ventre de uma crise. Se você estudar, por exemplo, a história da política americana, Abraham Lincoln nasceu do ventre de uma crise. Os grandes líderes, os grandes empreendedores, nascem no ventre da crise, porque eles investem. O que na verdade, ele está mostrando para nós aqui nesse verso? Quem somente observa o vento nunca semeará. Não adie decisões
importantes na sua vida, porque o momento não está favorável. Não procrastine, não postergue. Ele está usando uma linguagem da agricultura, e essa linguagem não é só de Salomão, não. Tiago, capítulo 5, verso 7, eu vou ler para vocês, trata da mesma matéria. Olha o que Tiago diz, capítulo 5, verso 7. Ele diz assim, Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele está falando de escatologia, está falando de doutrina, está falando de coisas de Deus, está falando de coisas espirituais. E como é que ele ilustra as coisas espirituais? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele semeou, mas não chegou nem a primeira nem a última ainda, mas vai chegar, vai chegar. Ele trabalha com fé, ele trabalha com expectativa, ele trabalha com esperança. Agora, quem não trabalha, quem não faz, não vai colher, não vai receber. Então, em vez de você ficar contemplando o vento e as nuvens, que você não administra, imaginando só dificuldade, esperando por circunstâncias melhores, faça o que você puder, com aquilo que Deus lhe deu, no tempo de Deus, agora. Está claro, irmãos, ou está confuso? Imitando meu amigo Arival, vocês estão entendendo? Quinta lição: não espere compreender todas as coisas para cumprir a sua missão. Versículo 5, olha aí comigo, estão lá agora em Eclesiastes. Vamos voltar para Eclesiastes, que eu não estou indo lá ainda não, só um pouquinho. Eclesiastes 11:5, toda a igreja comigo. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu queria só chamar a sua atenção para um ponto, que ele está usando aqui a expressão não sabes, assim como não sabes. Ele já usou essa expressão no verso 2. Reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Aqui no verso 5 ele diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, como se formam os ossos da grávida. Aí no versículo 6, ele vai usar de novo, semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual prosperará. O que é que ele está dizendo? Que nos investimentos da vida, nem sempre você sabe. Você não sabe tudo. Você não controla tudo. Você não tem o domínio de tudo. Você é dependente. Não sabes. Você não sabe o que o futuro vai reservar para você, sabe? O que vai acontecer amanhã, você sabe? Pode ser um acidente, pode ser uma crise nacional, pode ser uma guerra. Pode ser aquilo que o ex-ministro da Economia, que na minha opinião foi um dos melhores do Brasil, disse: o problema de uma guerra hoje em grande escalada é o perigo cibernético de você acordar e o dinheiro da sua conta bancária foi embora, sumiu. Você não sabe uma crise que pode vir. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: tem coisa que você não administra e não sabe. É claro que hoje, 3.000 anos depois de Salomão, nós avançamos um pouquinho no conhecimento sobre como formam os ossos de um bebê no ventre da mãe. Hoje aí tem médico que pode dar uma explicação para nós em detalhes como é que isso acontece. Hoje o serviço de meteorologia, pela graça de Deus, já consegue perceber que tem um furacão Milton chegando na costa da América e vai atingir o estado da Flórida. Imaginem se naquela época de Salomão não tinha isso. Então não se preparou, ninguém se preparou, ninguém saiu de casa, ninguém botou escoras nas portas, a tragédia seria muito maior. Mas apesar de nós estarmos avançando em alguns conhecimentos, ainda nós não sabemos tudo, ainda nós não conhecemos tudo, ainda nós não administramos tudo, ainda nós não controlamos tudo. O que ele está dizendo? Não espere você achar que você tem que estar no controle de tudo para você agir, para você trabalhar, para você investir, para você fazer a obra, para você cuidar daquilo que precisa ser cuidado. O justo não vive pela vista, o justo vive pela fé.
Pela fé. Outra coisa importante. Nem sempre Deus nos dá explicações. Nem sempre eu tenho explicação. É a história do nosso irmão Jó. Ele sofreu toda aquela rebordosa na vida, perdendo os bens, enterrando os filhos, ficando doente, sendo desamparado pela esposa e acusado pelos amigos. E ele pergunta, ele se queixa e ele reclama. E Deus fala com ele depois, mais tarde, não responde nenhuma das perguntas, não explica nenhuma das queixas que ele fez. Deus o restaurou, mas Deus não explicou. Nem sempre Deus explica, nem sempre. Então, a fé desabrocha no mistério da providência e não elimina isso. O John MacArthur disse assim: nós só vivemos uma vez, então não podemos ter medo de viver. Não seja refém do medo. Não seja refém do medo. Você não sabe o caminho do vento, você não sabe como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, assim não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Você não sabe. Ele faz todas as coisas. Você está na dependência total de Deus nesta vida. Então, vamos aqui à sexta lição desse ponto da economia. Trabalhe com fé e deixe os resultados com Deus. Versículo 6, leia comigo, por favor. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. Então, mais uma vez, ele está dizendo que você precisa trabalhar de manhã e de tarde. Aproveita o dia. Não cruze os braços. Não se renda à preguiça. Não deixe a indolência dominar você. E não é que você trabalha porque você precisa comer. Os ricos trabalham, e às vezes trabalham até mais. Trabalho é uma questão de dignidade da vida. Quando Deus diz 6 dias trabalharás, Deus diz: olha, se você precisar de dinheiro, 3 dias você trabalha. Se você não precisa de dinheiro, você dorme o resto da semana. Não é isso que está escrito. Mente vazia é oficina do diabo. Então tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que se dedicar, de manhã e de tarde também. Ou seja, a vida é para trabalhar. Às vezes as pessoas, eu não sei qual é o seu conceito, mas já conversou com gente que acha que a aposentadoria é parar tudo do dia para a noite, ir para uma casinha na beira de um lago, pegar uma varinha para pescar, e é só isso? Eu morreria de tédio. Eu acho que aposentar é você mudar de atividade, ou você diminuir o ritmo, você fazer aquilo que você gosta, mas não pode parar. As estatísticas já provam isso. Quem se aposenta e veste um pijama, morre logo depois. Então, enquanto você tiver fôlego de vida, você está produzindo. Vai produzir diferente, ou vai produzir em outro ramo, vai produzir em outra área, ou com outra intensidade, mas você não pode parar. Não pode parar. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa a mão. E aí ele está dizendo o seguinte: você não administra resultados. Melhor ilustração para mim da Bíblia é a parábola do semeador. Saiu o semeador a semear. Parte da semente caiu na beira do caminho, as aves comeram. Parte da semente nasceu no meio da pedra, do pedregulho, a raiz secou. Parte da semente caiu no meio do espinheiro, ela foi sufocada. A outra parte caiu em terra boa e produziu a 30, a 60, a 100 por 1. Se você parar para perceber, só 25% do seu trabalho rendeu o resultado. Você não administra isso. Resultado não é com você, é com Deus. Agora, semear é com você. Se você não semeia, você não colhe. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Mas você não administra o tempo. Você não administra as intempéries. Se você perceber, tudo lutou contra essa semente. Tudo. A semente que caiu no solo, o que aconteceu com ela na beira do caminho? Quem lembra? Vieram os homens e pisaram a semente.
E vieram as aves dos céus e comeram a semente. Sabe qual é a semente que o diabo come? É a semente que os homens pisam. A outra semente, quem conspirou contra ela? Os espinhos. A outra semente, quem conspirou contra ela? As pedras. Então quem está conspirando contra a semente? O diabo, os homens, as aves, as pedras, os pássaros. O elemento racional do homem, o elemento espiritual no diabo, o elemento insensível nas pedras, o elemento vivo nas aves. Tudo conspira contra a semente. Você não administra isso. Mas uma cai na terra boa. E vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Tem uma aplicação espiritual maravilhosa, porque a parábola de Jesus é espiritual. Então, você prega um evangelho poderoso. E você não sabe quem vai crer e quem não vai crer. Alguns vão cair em solo tão duro como um chão de estrada, que os homens pisam. E o diabo come a semente. No outro você vai semear e vai brotar rápido, mas não tem umidade, só tem pedra. Outro vai cair, mas um coração muito concorrido, com muitas ansiedades, preocupações, com riquezas, com prazeres, e não vai prosperar. Mas a outra vai prosperar. Então, não pare de pregar, não pare de falar, não pare de semear, não pare de trabalhar. Essa é aqui a ideia. Eu fico pensando, por exemplo, semear em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Nessa área da evangelização, o que aconteceu com um homem, professor de escola bíblica dominical, chamado Edward Kimball. Quem já ouviu falar em Edward Kimball? Vocês sabem para quem ele falou de Jesus? Edward Kimball. Ele falou para um adolescente. E não foi na sala de aula da escola dominical, não. Porque professor de escola dominical não deve dar aulas apenas dentro da sua sala. Ele é professor. Ele vai lá no trabalho do fulano, vai lá na casa do Beltrano, vai lá na empresa do Cicrano e aproveita um tempo para falar de Jesus. Sabe para quem ele falou? E levou a Cristo? Dwight Lima Moody. A história não sabe muito bem quem é Edward Kimball, mas a história conhece muito bem quem foi Dwight Lima Moody, o homem que levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Você não sabe qual é a semente que vai produzir? Semeia. Semeia as crianças, os adolescentes, aos jovens, aos casais, aos idosos. Quem sabe Deus levanta um novo Billy Graham? Quem sabe Deus levanta um novo Moody? Quem sabe Deus levanta um novo Spurgeon? Semeia. Bom, vamos sair para o segundo ponto agora, que é uma vida melhor requer, agora já parou a economia, acabou a lição de economia. Vamos entrar para o outro ponto agora. Uma vida melhor requer alegria apesar das circunstâncias. Primeiro ponto, deleite-se na luz, versículo 7, leia comigo. Doce é a luz, é agradável aos olhos ver o sol. O que está dizendo, gente? Você conhece gente que acorda às 10 horas da manhã? Você liga para ele 10 horas e está com a voz amarrotada? Doce a luz, agradável ver o sol. Ou seja, você deveria começar o seu dia abrindo a janela e dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, animado com a vida, empolgado com começar o dia. Este é o dia que o Senhor fez, tem luz, tem sol, tem trabalho, tem atividade, tem produção, tem investimento, tem coisas novas para acontecer. Começa o seu dia com alegria. Esse é o retrato que ele está querendo dizer aqui. Viva a vida superlativamente. Ele usa duas palavrinhas muito interessantes, doce e agradável, né? Doce e agradável. E quando ele fala de luz, luz é um símbolo muito rico na Bíblia. O próprio Deus é luz, a verdade é luz, a santidade é luz, o conhecimento é luz.
Então, começa o seu dia empolgado desta forma. Viva exuberantemente. Segunda lição: viva a vida com prazerosa alegria. Versículo 8a. Leia comigo. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Então, até aqui. Preste atenção aqui. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Vamos entender o que ele está dizendo. A vida é um dom de Deus. Tem gente que tem o privilégio de viver longos anos, muitos anos. Mas você conhece gente que vive muitos anos, mas uma vida muito infeliz? Que longevidade não é a mesma coisa de qualidade de vida. Não basta viver muito, é preciso viver bem. Não basta ter longevidade, é preciso ter qualidade de vida. Então é preciso desfrutar desta alegria de viver. É preciso ter olhos para ver. Por exemplo, às vezes eu vejo quando uma pessoa está reclamando da vida, eu gosto de perguntar para ela assim: você já parou para perguntar quanto vale você ter um cérebro que está funcionando e você não está vegetando? Uma máquina, um CTI? Tem gente que está vegetando. Você já parou para perceber quanto vale você ter pernas para andar? Você poder se locomover e não estar numa maca ou numa cadeira de rodas? Você já parou para valorizar quanto vale os seus braços? Você pode trabalhar, abraçar. Você já parou para valorizar quanto vale você ter um coração que está funcionando, jogando sangue e vida para o seu corpo? Já parou para você valorizar quanto vale você ter pulmões e não estar numa máquina de respiração mecânica? Falta de ar, precisando de oxigênio. Você já parou para valorizar quanto vale você ter seus rins funcionando e não estar numa hemodiálise? Você já parou para avaliar quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos, gerando saúde para o seu corpo? Você já parou para valorizar quanto vale você ter uma casa para morar, quando tanta gente mora debaixo de uma ponte? Você tem uma cama quentinha para dormir, em vez de você não estar dormindo no relento? Se acordar e ter pão na sua geladeira, ter pão na sua mesa, ter a sua despensa cheia e você não está passando fome? Você já pensou nisso? Quando tem milhões de pessoas no mundo passando fome? Você já parou para agradecer a Deus o fato de você ter uma família que quando você chega no final do dia, tem alguém para abraçar você? Você já agradeceu a Deus seus amigos? A igreja de Cristo? Você ter seu nome escrito no livro da vida? Você ter Jesus como seu Salvador? Então, viva os dias da sua vida nessa perspectiva da celebração e da gratidão. Porque senão você tem tudo isso e vive murmurando, e vive triste, vive lamentando a vida, e vive só arrotando o amargor de um coração ingrato. Terceira lição: apesar de você dever viver todos os dias da sua vida feliz, você precisa se preparar também para os dias trevosos. Olha o versículo 8b, leia comigo. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é o quê? Vaidade. Então, vamos entender isso aqui. Você vive todos os dias da sua vida, de que maneira? Com regozijo. Mas, para um pouquinho, tem dias que não tem luz não. Tem dias que tem o quê? Trevas. E são poucos dias que ele está dizendo? Não. São o quê? Muitos dias. Quem já passou dia trevoso aqui? Tem alguém que nunca passou? Dói, não dói? Hoje a gente tem dia que se a gente pudesse pular, a gente pularia, né? É difícil.
Tem hora que você não vê saída, tem hora que você se vê num beco, acuado, encurralado. Você diz, meu Deus, não sei como é que eu saio dessa, não sei como é que vai ser. De repente Deus dá uma saída, abre uma porta, abre um caminho no meio do mar. Tem dia que não tem pão, Deus joga o maná. Tem dia que Deus dá um pouquinho mais, dá até codorniz para você comer uma carninha. Mas o que Salomão está dizendo é o seguinte: você não pode ser romântico a ponto de pensar que você nunca vai ter ou enfrentar problema na vida. É só uma questão de tempo. Todos nós vamos passar por lutas, muitas lutas, difíceis lutas. Eu fiquei muito comovido mesmo, há poucos dias, com a morte do presbítero Paulo, uma pessoa muito querida aqui da nossa igreja de Pinheiros, Paulo e a Berenice. Eu fui visitar o Paulo no hospital uma semana antes do seu falecimento. E o presbítero Paulo e a dona Berenice, um casal tão amado, um casal de 70 anos, ele um líder, um homem de Deus, a Berenice uma mulher de Deus, foram para o litoral, despedir-se do neto que estava indo para a Europa. E atravessando a Ayrton Senna, depois do aeroporto de Guarulhos, um carro bateu na traseira. Óbvio, você para ver o que está acontecendo. 2 homens disseram, não, fica tranquilo, nós temos seguro, mas não era nada disso, era um sequestro. Botaram o casal no carro deles, saíram. A polícia foi acionada, porque alguém viu o fato, e foi no encalço deles, dos marginais. Fugindo da polícia, tombaram o carro, e a dona Berenice morreu na hora. O presbítero Paulo, com múltiplas fraturas nas pernas, em ambas as pernas, bravamente lutou pela vida de julho até a semana passada. E sucumbiu à morte. O que me consolou por demais é que o filho caçulo, o presbítero Rodrigo, que foi comigo ao hospital visitar o seu pai, com uma serenidade, com uma confiança, com uma gratidão no coração por quem foi o pai, quem foi a mãe, que lições ensinou, que exemplo deixou, que legado deixou para a família. Mas é treva, é dia de dor, é dia de luto, é dia de tristeza. Esse dia chega, e chega para a gente crente, chega para a gente cheio do Espírito Santo, chega para a gente piedosa, chega para mim, chega para você. Eu já enfrentei tantas lutas, como já compartilhei algumas vezes aqui com vocês, de ter irmão assassinado, de ter outro irmão vítima de um atentado, que quase chegou à morte. Dias tenebrosos. Então, é preciso estar prevenido, que vai chegar, e preste atenção nisso. Deus não prepara você antecipadamente, não. Eu, quando era pré-adolescente, minha mãe era muito doente, eu tinha trauma de pensar da minha mãe morrer. Muitas vezes na minha adolescência, eu orei para Deus, me leva primeiro, eu não aguento ver minha mãe morrer, eu não aguento ver meu pai morrer, eu não aguento ver um irmão meu morrer. Eu orava assim mesmo, com toda a força da minha alma. Mas se Deus permite você passar por uma situação, Ele vai preparar você. Nunca vai faltar a graça de Deus para sustentar você numa prova da vida. Aqui nós sorrimos, aqui nós choramos, aqui tem festa, aqui tem luta, aqui tem flores, aqui tem espinho, aqui tem graça, aqui tem dor, aqui tem arrebatamento ao terceiro céu e aqui tem espinho na carne. Essa é a realidade da vida. 4ª lição. Viva a sua juventude com superlatividade. Versículo 9, parte A. Vamos ler juntos? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. O que ele está falando aqui para nós? Gente, essa fase é bonita, fala a verdade. Eu, quando hoje as pessoas dizem que a terceira idade é a fase melhor, eu fico em crise. Falei, será? Será? Não me contaram então como é que é esse negócio. Porque às vezes a cabeça vai a 100 por hora e o corpo vai a 30, né?
Eu costumo brincar, quando você entra no carro, fala, ai, é porque já está velho. Ai, para sair do carro, está velho. Alguém já brincou que a vida humana se resume em 4 animais. 4 animais. Quando você é jovem, você é como o gavião. Você enfrenta qualquer luta, enfrenta qualquer problema, você come qualquer coisa, você vai a qualquer lugar, nada machuca, nada fere, você está com todo o vigor, toda a força. Aí depois, a segunda fase é a águia. É seletivo, não vou para qualquer lugar, não como qualquer coisa, não ando com qualquer companhia, é mais seletivo. Depois vem a terceira fase, é a fase do condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá. E aí vem a quarta fase, é o javali. Javali para isso, javali para muita coisa. São as fases da vida. São as fases da vida. Né? Então, enquanto você está jovem, com vigor, você aproveita a vida. Agora, aproveita com um certo grau de responsabilidade. Né? Então, você precisa de alegria, ela deve caracterizar a vida interior. Né? Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração. Vida interior, não é alegria pecaminosa, mundana, é alegria bonita. O que diz lá o Salmo? Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guarda a melhor coisa, a palavra, guarda no melhor lugar o coração, guarda com o melhor propósito, não pecar contra Deus. Quinta lição: desfrute sua juventude com alegria santa. Versículo 9b, leia comigo. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Então, não é que jovem tem que curtir a vida no mundão aí não. Porque tem gente que acha que juventude passa e o cara tem que curtir agora, curtir todas. Isso é errado, isso é pecado. Até porque se o mundo tivesse dando mesmo felicidade, o mundo estava uma maravilha. Os prazeres do mundo são falsos, o pecado é um embuste. O diabo é um farsário, ele promete e não entrega. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir, vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar, e vai lhe custar um preço mais caro que você gostaria de pagar. Então as alegrias do jovem é na presença de Deus, é na casa de Deus, é aqui que tem plenitude de alegria. Sexta lição: saiba que você prestará contas a Deus. Versículo 9, versículo C. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Das suas palavras, das suas ações, das suas omissões e até dos seus desejos secretos. É por isso que Paulo diz para Timóteo: fuja das paixões da mocidade. E quando ele está falando de paixão da mocidade, ele está especificamente levando para o lado do campo sexual. Tem coisas que você enfrenta, tem coisas que você foge. O diabo você enfrenta. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Pecado da carne, tentação sexual, não tem ninguém forte. Só vence fugindo, só vence correndo, só vence fazendo o que Daniel, o que José do Egito fez: larga a capa na mão da mulher e vaza. Porque do contrário, não consegue. Sétima lição: remova da sua vida tudo que lhe traz sofrimento. Versículo 10, parte A. Leia comigo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Então tem coisa que você sabe que vai ser problema. Hoje pensa comigo aqui. Quem é que hoje não sabe que fumar um baseado de maconha vai ter problema? Quem hoje não sabe que cheirar um papelote de cocaína não vai dar problema? Quem hoje não sabe que fumar uma pedra de crack vai dar problema? Quem hoje não sabe que ir numa relação sexual maluca, sem qualquer critério de responsabilidade, vai dar problema? A pessoa sabe, mas vai assim mesmo.
Então o que é que Salomão está dizendo? Olha, tem coisas na vida que vai gerar desgosto, vai gerar dor física, emocional, moral, espiritual. Então não entre aí, não vá nesse lugar, não ande com essa pessoa, não frequente esse ambiente, fuja. Bom, vamos terminar, o último ponto. Esteja certo de que a juventude é fugaz e passageira. Como é que termina o versículo? Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ô, gente, não tem jeito. Aqui não dá para congelar. Tem muita gente aí querendo sair do Brasil, sair do planeta, sair pesquisando os universos do mundo aí, para tentar driblar a velhice e a morte. Não tem jeito não. O tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. Esse é o ponto. A beleza vai murchando, igual maracujá. Tem jeito. Eu acho que as meninas são mais espertas do que os homens. Aliás, sempre foram. Elas driblam isso melhor que os nós, sabia? Um bom cosmético ajuda muito. A corda é um caos. Bota um bom cosmético, vira um cosmos. Mas chega uma hora que ainda que o afamado cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dos mortos, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E os entendidos dizem que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Deve ter um exército acampado ao meu redor já. Tem jeito não. Juventude passa. Se você pôr a sua confiança, sua autoestima na beleza que você vê no espelho quando você é jovem, você vai ficar frustrado. Porque chega uma hora que até você está convencido que você não está com essa cocada preta toda. E, gente, sou eu mesmo. Né? Pior que os homens só engordam numa região do corpo. É uma benção, né? O cara fica com a perna fina e a barriga grande. É uma tristeza. Então não ponha muita a sua base de felicidade na beleza do seu corpo enquanto você é jovem, porque essa juventude vai passar. A Bíblia diz lá em Provérbios 31, a graça e a formosura são vã, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então, valores, princípios. Eu quero terminar com a frase do Dr. Billy Graham. O livro dele, o último livro que ele escreveu antes de morrer, eu achei fenomenal. Uma frase valeu o livro para mim. Ele diz assim: a velhice não é para os fracos. A velhice não é para os fracos. A velhice vai chegar, e graças a Deus que chega, senão vai ter que morrer jovem. Se chegar, viva essa velhice com felicidade. Curta a velhice, desfruta a velhice, sem murmuração, sem azedume. Envelheça com doçura. Seja uma pessoa amável. Ajude a nova geração com a sua sabedoria, com a sua experiência. Ensine a futura geração as verdades de Deus. Para essa geração pôr sua confiança em Deus, como está lá no Salmo 78. Para que todas as fases da vida possam ser vividas com superlatividade e gratidão. Vamos ficar em pé e vamos dar graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos conselhos, pelas instruções, pelas orientações que emanam do teu trono, que emanam desta palavra que é inspirada, que é infalível, que é inerrante, que é suficiente, que é poderosa. Ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, e eu vou dar uma subidinha para ter um tempo de folga para o culto das 11.